Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico direito empresarial, falando especificamente da Lei 11.101 do ano de 2005, Lei de Falência e Recuperação Judicial, né? Lembrando, já ventilamos uma introdução, já trouxemos com vocês o processo falimentar, né? E dentro desse processo falimentar, pontuamos acerca de suas fases, legitimados ativos e passivos, competência, princípios e situações de insolvência confessada e presumida, e estamos no tópico de número 3, talhando, cunhando, né? Ou seja, esculpindo com vocês o procedimento falimentar propriamente dito. Falamos de petição inicial, nosso tópico 1, 3.1, falamos de defesas do devedor falido, né, 3.2, falamos da sentença declaratória de falência, 3.3, e agora, né, estamos dando continuidade ao bloco passado, que traduz nada mais, nada menos do que uma ideia de restituição de ativos, né, ou até mesmo de recomposição patrimonial. Tudo bem, tudo tranquilo. No bloco passado, falamos do nosso tópico de número 4. Tópico de número 4, né? Voltado à arrecadação dos bens do falido. Lembrando-se sempre que a ideia é justamente arrecadar os bens para eventualmente vendê-los. E assim fazendo uma restituição de ativo para o pagamento da maior quantidade de credores possível, né? A gente sabe que a ideia seria pagar todos, mas na maioria das vezes isso não ocorre, isso não se perfaz, infelizmente. Tudo bem, tudo tranquilo, tudo sossegado. No bloco passado também falamos de ação de restituição, né? Pontuamos o prazo de 48 horas e trouxemos 3 observações com vocês, né? Nada mais, nada menos, super tranquilo, mais do que so far, so good. E a partir de agora? A partir de agora, eu quero entrar dentro do procedimento, né, no nosso tópico de número 5. Qual que é o tópico de número 5, prof? O tópico de número 5, ele diz respeito à ineficácia ou revogação, né, de atos praticados na falência. Então, você busca o quê? Tornar alguns atos ineficazes ou até mesmo revogá-los. Que interessante, que loucura, né? Entendi. Tudo bem, tudo tranquilo, show de bola. Então vamos falar no nosso tópico de número 5, ineficácia e revogação. De qualquer maneira, qual que é a ideia da ineficácia ou revogação de determinados atos praticados durante a falência? Gente, a ideia é você, né, revogando esses atos, fazer com que aquele patrimônio, muitas vezes, regresse. Então busca, em verdade, né, uma recomposição patrimonial. Tanto a ineficácia quanto a revogação. Então, ineficácia e revogação são institutos que buscam a recomposição, mais uma vez, recomposição patrimonial. Tá bom, tá tranquilo, né? Tá de boa. Gente, como que eu faço isso? Para falar disso, eu tenho que falar de ineficácia, tenho que falar de revogação e tenho que falar qual que é a ação específica para tanto, qual que é o instrumento apto que nós temos em nossas mãos. Em outras palavras, né, vou fazer 3 ponderações aqui dentro. Por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágica, Pai, Filho e Espírito Santo, Aziz, Osíris e Horus, Azeus, Hades e Poseidon, né? Ou seja, é essa a ideação mágica e holística do direito, né? Entendeu que crime é fato típico e culpável? Entendeu que tributo é imposto, taxa e contribuição? Nossa, a vida flui, né? Como diria Vitor Clay, ela vai, vai, vai. Entendi, prof. Tudo tranquilo, tudo sossegado. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês, ineficácia. Notem, para alguns doutrinadores, ineficácia, revogação, né? Depois ação. Para outros, a gente pode trabalhar como ineficácia e outro tipo de ineficácia. Não entendi, prof. Tem como explicar melhor? Tem, vamos lá. A primeira ineficácia que eu quero falar com vocês é chamada de ineficácia objetiva. Ineficácia objetiva. Tudo bem? Então, primeiro instituto, ineficácia objetiva. Essa ineficácia objetiva, ela está esculpida, talhada e cunhada no artigo 129 da Lei de Falências e Recuperação Judicial. Então, o artigo 129 da Lei 11.101 do ano de 2005. E por que ela chama de ineficácia objetiva? Pelo seguinte, praticou qualquer ato que está lá esculpido, praticou os atos, né, que já estão previamente estabelecidos no artigo 129, não importa o ânimo, não importa o anseio, não importa o fito, o desiderato, o aspecto psíquico, né, de quem? Da pessoa que praticou esses atos. Ou seja, não importa a ideia do falido. Praticou esse ato objetivamente será ineficaz, porque eles estão lá previstos, tudo bem? Então está previsto no artigo 129, praticou aquele ato,
Não interessa, não importa. O ato é ineficaz. Haverá a recomposição patrimonial. Prof, você tem exemplo para me trazer? Claro que eu tenho, né? Eu vou trazer 2 exemplos que eu acho muito interessantes. O primeiro deles é a chamada renúncia, né, da herança. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe, né? Quando um sujeito morre, direito sucessório, esses bens eles passam automaticamente aos seus sucessores, né? Aos seus herdeiros. Tá, entendi, né? Onde que tá isso? Isso tá no artigo 1784, é o que a gente chama de direito de Sésine, né? Droit de Sésine, né? Le mort c'est le vivre, né? Como dizem os franceses, a origem, né, dessa expressão. Tudo bem, entendi, tudo tranquilo. Só que o que acontece? O sujeito, muitas vezes, ele renuncia, ele vai lá e passa a bola. E por que ele faz isso, né? Obviamente, porque ele sabe que a partir do momento que aqueles bens da herança vierem para ele, né, o que acontece? Esses bens vão ser utilizados, né, óbvio, para quê? Para o pagamento desses credores. Então, o que muitas vezes acontece? Putaria, né? Putaria, 50 tons de cinza, que também é mágico, né? 50 tons de liberdade, mais escuros, né? E 50 tons de cinza. Entendi, são 3, né? Mas qual que é a ideia aqui, gente? A ideia é a seguinte, muitas vezes a renúncia ela pode ser de algumas formas, né? O sujeito ele realiza uma renúncia abdicativa, uma renúncia transativa. Em outras palavras, ele passa aquilo que seria dele para os seus irmãos, mas ele continua usufruindo daqueles bens. Ele só não quis receber os bens porque ele sabia que a partir do momento que aqueles bens oriundos da herança fossem para o seu patrimônio, o que aconteceria? Teria que pagar para todo mundo. Teria que pagar para os Backstreet Boys, para everybody, não é isso? Yeah! Ou seja, sacanagem. E daí o que ele faz? Ele renuncia, deixa os bens com patrimônio com os irmãos e usufrui deles. Só de sacanagem, só na fuleiragemzinha. Isso não pode acontecer. Justamente por isso que se for observado que tal renúncia se perfez, que tal renúncia, né, foi materializada, concretizada ou plasmada, o que acontece? Ela por si só, ela vai, né, ou seja, padecer dessa eventual ineficácia de natureza objetiva. Então, esse é um exemplo muito tranquilo, muito sossegado, né, sem grandes entraves, sem grandes discussões. Outra coisa que também a gente pode falar, que traduz uma ineficácia objetiva, é o seguinte: o sujeito ele vê que a sua atividade empresarial está meio mal das pernas. Pode acontecer? Pode, né? Ou seja, ela não está indo adequadamente, não está fluindo adequadamente, né? Tudo bem, tudo tranquilo. E o que acontece? O que acontece é o seguinte, né? Ele começa a doar os seus bens. Doar os bens, prof. Doa os bens para uma fruta, né? Que a gente fala que é uma fruta cítrica, vitamina C e não é acerola. Começa a doar os bens para eventuais laranjas, né? Laranjas, the oranges. E daí? Ele começa a doar os bens 2 anos antes da sua quebra. 2 anos antes. Lá está estabelecido, né? Se ele doou 2 anos, né? Nesse período de 2 anos, o que acontece? Todas essas doações, elas padecerão dessa ineficácia objetiva. Gente, como está esculpido na norma, como está talhado lá na lei, não tem nenhum problema. Ou seja, o juiz ele pode analisar de ofício. Ele vai ver assim, olha, está lá no artigo 129. O sujeito praticou o ato, então de ofício ele é eficaz, acabou. Acabou, né? Como diria a Xuxa. Tudo bem? Tudo tranquilo. Então a primeira forma de ineficácia é justamente a chamada ineficácia objetiva. Tudo bem? Em contrapartida, nós temos a ineficácia chamada de ineficácia subjetiva. Subjetiva. E nessa subjetiva, nós valoraremos ela de forma residual. É tipo o tiozinho ou tiazinha da balada. É aquele que sobra o código binário, dente sim, não, sim, que faz aquela formosa trave, né? Em outras palavras, o sujeito já está cercando aí o galo, né? Ou seja, depois de altas canjibrinas. Ele é subsidiário, ele é residual. Ineficácia subjetiva. Para alguns doutrinadores, essa ineficácia subjetiva é chamada de revogação. Por isso que eu disse anteriormente, né? Tem gente que trabalha ineficácia como se fosse ineficácia objetiva e tem doutrina que trabalha, né, ineficácia subjetiva como revogação. Tudo bem? Então, ineficácia subjetiva, revogação. Ela analisada de forma residual. Está no artigo 130 também da lei 11.101 do ano de 2005. Mas qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, né? Tudo aquilo que não está no artigo 129, né, em outras palavras, estará onde? No 130. Então, no 130 ele traz um rol exemplificativo. E qual que é o rol? Não tem rol. Ah, não entendi.
Eu explico. O artigo 130, ele vai valorar, por isso que chama subjetivo, a percepção do falido. Ele vai valorar se o falido estava de sacanagem mesmo, de fato, né? Porque muitas vezes, quando o sujeito ele realiza a doação, ele não está nem tão preocupado na putaria, né? Pode estar acontecendo quanto não pode. Por isso que a ineficácia ela é objetiva, né? A gente não sabe a parte psíquica, mas aqui não. Aqui no 130, na subjetiva, tem que ter a demonstração do ânimos nocente. Tem que ter a demonstração de que o sujeito estava realizando isso para dilapidar o seu patrimônio, para esvaziar o seu patrimônio, né? Em outras palavras, ele estava buscando o quê? Fraudar os, né, eventuais credores, né? Ou seja, tem que ter a intenção de fraudar do falido. É essa a importância com relação ao artigo 130. E outro detalhe, outro apontamento importante. Como aqui a gente tem que analisar essa percepção do sujeito, como a gente tem que valorar esse intento, esse ânimo, esse desiderato, o juiz aqui ele não reconhece de ofício, né? Ele não pode reconhecer de ofício. E por que ele não pode reconhecer de ofício? Porque aqui nós necessitamos de prova, né? E se a gente precisa de prova, obviamente o juiz terá que valorá-las, tá? Tudo bem, tudo tranquilo. Falamos de ineficácia, explicamos tanto a subjetiva quanto a objetiva, né? Também conhecida aí, também Instituto da Revogação. E depois, no próximo bloco, eu quero falar com vocês, dando continuidade a esse instituto, ainda de número 5, da chamada ação, o quê? Ação revocatória. Então, a ação revocatória vai ser a ação, né, apta, adequada, obviamente, para realizar esses atos que nós falaremos em breve com vocês. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, até lá, deixo para vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos, gente. Até mais, tchau, tchau.